Salve! Hoje, 14 de maio, quinta-feira, voltamos para falar com os amigos e amigas nesse 10º vídeo, um momento de muita tensão, né, de perto de 1000 mortes por dia, motivado pelo coronavírus, mas reafirmando que a gente deve continuar a fazer o que nós estamos fazendo. O que nós estamos fazendo? Agora já podemos falar que somos um nós, que temos um grupo acompanhando essas conversas, alguns trocam comigo via WhatsApp, outros postam suas mensagens, suas opiniões aqui no YouTube mesmo. Agora, eu vou dizer, nós sabíamos desde o início que a coisa era difícil, conversamos, comparando inclusive com o tempo da AIDS, comparamos as dificuldades internas que a gente que viveu naquela época com as de hoje, falamos da questão que sociedade que a gente vive numa sociedade capitalista, dominada pelo interesse no lucro, nos negócios, etc. Num país que está sendo governado já há alguns anos, depois de um golpe, governado por gente que está desmontando, que acha que cada um tem que cuidar de si, que cada um tem que ser autossuficiente e ser capaz de produzir a sua vida, e aí desmontando a saúde pública, desmontando as leis que protegiam os interesses dos trabalhadores, etc. Então esse era o quadro. A dificuldade em relação à circulação das ideias, a liberdade do povo ser dono do seu nariz e ter suas próprias vontades, ter o que a gente chama das suas pautas, né, de analisar o momento que a gente está vivendo, que é a chamada conjuntura, e ter dono da sua verdade e se organizar e lutar por isso. Todo esse é o quadro, né? Aí chegou com a imposição do corona, a disputa entre os defensores da morte, dos negócios, do interesse dos negócios, da economia a qualquer preço, inclusive de uma forma estúpida, porque quanto mais você provoca mortes e você não liquida com o problema do coronavírus, a economia não vai funcionar nunca, e nem sei se um dia ela vai voltar a funcionar do jeito que funcionava, e não funcionava bem no Brasil, porque mantinha a maioria na miséria, etc. Então, com isso, a gente começa, inclusive, isso tudo nos fortalece no sentido de entender a nossa história. Tem uma frase, eu disse que a história é a mãe de todas as ciências, porque se você vai estudar a história da medicina, se você não sabe a evolução da medicina, você precisa ver ela na história, em que época aconteceu o quê, tal a epidemia, quantos morreram, como foi combatida, etc. Então, a história é a mãe de todas as ciências. E tem uma outra frase, né, que é muito comum ser ouvida, que é dizer o seguinte, principalmente para as pessoas preocupadas em não deixar o povo ser manada, falar assim, um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. E essa frase, ela tem um sentido negativo, no sentido seguinte, repetir o que é? Repetir a história do Brasil é uma história boa para a maioria do povo negro, das mulheres, da juventude. Não, a juventude não se interessa por conhecer, por exemplo, o que aconteceu na nossa ditadura, eu falo na outra ditadura, na ditadura dos militares, que durou de 64 a 85. Então, a juventude não conhece, não sabe o que aconteceu. Algumas pessoas entram no canto da sereia, dos engambelamentos, como diria minha mãe, da Rede Globo em relação ao que aconteceu na outra ditadura, etc. E eles sempre interessados em crescer, em ficar mais ricos, etc. Se a gente não conhecer, aí a gente fala assim, eu não estou interessado nisso, isso não me diz respeito, a gente chama de alienação, as pessoas que pensam assim. Então, o que acontece? A gente
corre o risco de estar, estamos voltando desde 2014, está sendo construído isso no Brasil, porque eu chamo de outra ditadura, porque nós estamos vivendo, e não é só aqui no Brasil, é na Bolívia, foi no Equador, é uma ditadura, não é na base das forças militares, prende e arrebenta e chega lá e agora nós, é indiretamente. Aqui no Brasil não está sendo nem tão indiretamente, porque o fato de ter sido eleito um presidente militar, ex-militar, um militar que foi expulso do exército, por sinal, então tem muitos militares aposentados no governo, mas não é só isso, a justiça se acovardando muitas vezes, ou se alinhando, porque o pessoal faz parte da mesma elite, então tudo isso está aí colocado, né? Então, nós temos que conhecer a história do nosso ponto de vista, fazer a leitura dela, a interpretação dela do nosso ponto de vista, do ponto de vista do povo trabalhador, do povo que precisa ter o Brasil, que quer construir um Brasil para todos, que quer a saúde pública, quer um SUS fortalecido, o atendimento universal, não como nos Estados Unidos, onde só quem tem dinheiro, né? Porque hoje a gente está vendo isso, né? Os mais ricos, agora a morte está indo para o lado dos pobres por causa da falta de leito, por causa aquela coisa que sempre atingiu. Todas a situação normal já é mais sofrida para o pobre, agora é dramática, né? Então, eu no vídeo 9, nós abrimos o vídeo 9, eu declamando um poema meu, que eu escrevi em homenagem ao Taiguara, né, que pode não ser, falando pode não, o problema não é a internet, o problema, sabe, então, o que é exatamente? Então nós temos que fazer a leitura correta do que acontece. E nós terminamos sempre nessa perspectiva de que nós estamos enfrentando o coronavírus, e que o coronavírus, isso é uma coisa que tem sido analisada no mundo, que o mundo não vai ser o mesmo, né? Até esses dias um amigo meu me mandou uma crônica, que eu vou chamar de crônica, escrita por gente muito capaz, dizendo assim, e se depois do coronavírus as coisas não forem nada do jeito que você pensa, Moacir, por exemplo, né? Não está falando para mim, mas está, né? Estava, ao ler, eu senti que estava falando para alguém que pensa como eu. E se não for também do jeito que esses gulosos, banqueiros, etc., e se for tudo de novo? Aí eu falei para o meu amigo, muito legal, criativo, provocativo, mas assim, mas a gente tem que pensar também o seguinte, e se os poderosos quiserem fazer com o fim do coronavírus, ir para cima e ficar mais rico ainda, e que essas redes Globos que dominam o mundo, das notícias, das ideias, e que faz a defesa do capital, etc., continuar fazendo, vir com tudo de novo. E se a gente estiver paradinho e não estiver refletindo, não estiver discutindo, não estiver fazendo esse tipo de conversa que a gente está fazendo aqui, para a gente se libertar, para a gente falar, opa, nós temos que saber qual é a nossa e ir para cima, certo? Então aí eles vão vir com tudo e nós vamos estar continuar desarmado como a gente tem estado nos últimos tempos. Então, aí, voltando ao vídeo 9, eu falei que eu ia terminar falando quem foi que me fez despertar para essa ideia, que é uma ideia relativamente simples, que eu já conhecia, mas que eu não tinha pensado sobre ela do jeito que ele pensou, e com o conhecimento e a sabedoria que vem do ancestral, dos mestres que a gente fala, dos mestres de verdade, que são os mestres que a gente conhece na roça, que a gente conhece, outro dia eu falei do seu Chico aqui, que a gente conhece nas fábricas, que a gente conhece em vários cantos desses Brasis, como diz, né, indígenas, etc., que conhece a floresta amazônica como ninguém, conhece a nossa natureza como ninguém, né, e vive em harmonia com ela. Então, eu em 2010, no começo de 2010, eu escrevi, depois de muita convivência lá naquela região norte de Ubatuba, divisa com Paraty, no litoral norte paulista, que eu gosto muito, né, e com a
criei minhas filhas indo muito lá desde pequenininha e tal. Eu escrevi, então eu conheci o seu Zé Pedro, que é um guardião de uma casa de farinha, de uma fazenda que era do Estado, que ele colheu umas famílias e puseram lá, e ali se formou um núcleo que chamava núcleo quilombola, foi criado um núcleo quilombola da Fazenda da Caixa, onde fica uma casa de farinha, né, semi-desativada, porque já aquela casa de farinha serviu para muita de coisa, aquele maquinário, etc. E o seu Zé Pedro é um guardião daquela casa de farinha. Ele tem perto de 80 anos, uma pessoa que tem uma visão do mundo impressionante. E ele bebe, ele é negro, neto de escravo, ele é caipira, porque ele sempre morou mais na roça do que no beira-mar, mas ele mora pertinho do mar, e ele é caiçara também, porque ele está ali ligado com então ele tem esse conhecimento dessas três mundos, né, dessas três culturas que são muito próximas, principalmente o caiçara e o caipira, né? E ele tem como é que chama? Um sistema de explicação do mundo muito coerente, onde ele fala que dinheiro não é mais que gente, onde ele fala, por exemplo, que quando você sonha, você não pode passar a mão na cabeça, porque aí o sonho some, então você tem que cultivar aquele sonho. Ele fala que assombração, ele acredita em assombração, que assombração ela está aí, né? Ela assombra, mas ela não faz mal para ninguém, né? Ele acredita que, por exemplo, quando você nasce, você é acendida uma vela para você administrar. Se você administra mal, por exemplo, agora, tem gente abusando da sua vela perante o corona, e está assim, correndo o risco de fazer apagar não só a vela dele, como a de outras. Então esse é o seu Zé Pedro da Casa de Farinha de Ubatuba. O mestre Zé Pedro, a gente fez música em cima dos causos, dos pensamentos dele, fizemos um CD, fizemos um DVD com os parceiros de música, entre os quais o Del Lopes é um símbolo, né, que apareceu no outro vídeo, o seu Zé Pedro, esses dias eu liguei para ele, estava difícil a comunicação, liguei para ele, consegui falar com ele em relação a como é que estão as coisas e tal. Aí eu falei para ele dessas coisas que andam acontecendo por aqui, desses vídeos e tal. Aí eu dei a sugestão e ele já abraçou na hora, ele falar, ver se ele consegue com algum dos meninos lá, um neto, um sobrinho lá, fazer um vídeo curto para a gente acoplar aqui na nossa comunicação a respeito do que ele pensa dessa coisa do coronavírus. Ele ficou muito motivado a fazer. Vamos ver o que acontece. Tomara que ele consiga tecnicamente e com as nossas comunicações precárias que a gente consiga receber. Gente, bola para frente. Bola para frente e vamos sair dessa melhores. Esse é o nosso lema. Vamos sair dessa melhores. O mundo vai sair melhor. Obrigado. Até a próxima.